Olá, eu sou o João e o vídeo de hoje é sobre o cacto mandacaru. Quem aí também gosta de cactos, conta aqui pra mim nos comentários. O cacto mandacaru, para quem não sabe, é uma planta nativa do Brasil. Sim, ele é muito comum na região nordeste do país. É uma planta arbustiva que pode alcançar em média uns 6 metros de altura. É também uma planta perene, isso significa que ela pode viver por muitos anos ou por toda a sua vida, desde que você cuide bem dessa planta. Além disso, é uma planta bem majestosa, elegante e que realmente se destaca, né, na decoração e em diversos ambientes onde ela é cultivada. Normalmente o cacto mandacaru é cultivado, né, às vezes, normalmente, comumente, mas pode ter em formatos diferentes, com uma única haste, né, vertical, e é comum que ao longo do seu desenvolvimento ele vá gerando ramificações ao longo do caule da planta, então ele pode adquirir um formato, né, diferente e bem elegante com o passar dos anos e com seus cuidados aí na sua casa. Duas curiosidades super interessantes sobre o cacto mandacaru é que essa planta floresce. Você já sabia disso? Sim, ele pode gerar flores que são inclusive bem grandes e podem ter até 15 ou 16 centímetros de diâmetro, e as flores inclusive são comestíveis. Você já sabia disso? Se não sabia, conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. E outro fato interessante sobre o cacto mandacaru é que essa minha variedade aqui, por exemplo, tem espinhos, mas existe uma outra variedade que é inclusive a mesma planta, mas que algumas mudas podem nascer sem espinhos, então é o cacto mandacaru sem espinho. Inclusive ele é muito bom, né, e muito utilizado para fins ornamentais, né, da decoração, principalmente quando se trata, né, de decoração de ambientes internos, de casas de pessoas que têm crianças, né, ou animais de estimação, então facilita, né, e evita possíveis acidentes, né, por causa dos espinhos dessa planta. E um outro fato interessante sobre o cacto mandacaru sem espinho é que ele é utilizado na região nordeste do país para alimentar, né, gados e outros animais, porque como é uma planta que armazena muita água, né, muito líquido no seu interior, é interessante, né, porque aquela região do país às vezes é uma região com baixas chuvas, então essa planta aqui, como armazena muita água no seu interior, ela facilita, né, para ser utilizada como alimento, né, de diversos animais e gados, então lá na região nordeste do país. Não é interessante? Em geral, os cuidados com o cacto são bem básicos. Essa é uma planta bem rústica. E você sabia que todo cacto é uma suculenta, mas que nem toda suculenta é um cacto? Pois é, e o que eles têm em comum é que, assim como as suculentas, os cactos também são plantas que armazenam muita água no seu interior. Então, por isso, eles têm estruturas genéticas parecidas. Em geral, os cuidados são básicos, essas plantas não precisam de muitos cuidados para se desenvolver e, basicamente, o que elas precisam é de bastante claridade e de poucas regas. São plantas, né, típicas de regiões com baixas chuvas, então elas estão acostumadas a receber pouca água, mas pouca água não significa falta de água, e é legal quando molhar essa planta, né, fazer uma rega abundante, mas vamos conversando aos poucos, e aí eu vou te explicando um pouco melhor sobre os cuidados com essa planta e os cuidados que eu tenho com ela aqui em casa. Então vamos lá, para você que comprou um cacto ou que quer replantar o seu cacto, é legal que você não use um vaso muito grande. Por quê? Porque o vaso muito grande, ele acumula mais água no seu interior, porque quanto maior o tamanho do vaso, mais tempo ele demora para secar o substrato, porque o substrato vai secando de cima para baixo, considerando a lei da gravidade. Então, quanto maior o tamanho do seu vaso, mais água ele vai acumular no fundo, e isso não vai fazer bem para as raízes do seu cacto. Então, não usa um vaso muito grande e também não usa um vaso muito pequeno, porque se o vaso for muito pequeno, ele também não vai favorecer o crescimento das raízes da planta, né, aqui no substrato. O meu vaso aqui, por exemplo, é um vaso de plástico, tá? Não é de barro, e é mais ou menos um vaso de uns 24 centímetros de diâmetro por uns 20 de altura, tá vendo? Então é tranquilo, tem aqui umas pedrinhas na superfície do vaso só decorativa, e é um tamanho de vaso suficiente para que ele possa se desenvolver por mais um bom tempo, porque essa planta, quando é mais jovem, como desse tamanho do meu aqui também, não tem tantas raízes, não são raízes muito grossas, então não precisa de um vaso muito grande inicialmente, tá? Quando a planta for crescendo, aí você vai aumentando, né, o tamanho do vaso gradativamente de acordo com o tamanho também da planta.
Um fato que eu considero bem importante no cultivo dos cactos, principalmente quando se trata de um cacto cultivado dentro de casa, perto de uma janela ou de um outro ambiente bem iluminado, é você virar o vaso, né, toda semana com uma certa frequência, vai virando mais ou menos uns 25%, para que essa planta possa receber luz em toda a sua, né, em toda a sua extensão, em todos os lados, porque isso é essencial para que ele continue crescendo de uma forma mais vertical, porque se ele recebe luz apenas de um lado, a planta tende a se envergar, né, a virar mesmo para aquele lado onde ela recebe luz, buscando, né, maior claridade. Então é importante fazer esse giro com o vaso para que a planta receba luz em todos os lados e vá crescendo de uma forma mais uniforme, porque se você não vira, ele acaba crescendo, né, só para um lado, e isso em algum momento do desenvolvimento dessa planta pode fazer com que a planta fique bem pesada e se quebre, né, por causa do seu próprio peso. Então é interessante girar o vaso ao longo das semanas para manter o crescimento da planta em dia. Então, basicamente, a forma que eu cuido do meu cacto por aqui e que você pode também utilizar no seu cultivo dessa planta é oferecer inicialmente um local bem iluminado para essa planta. Quanto mais sol, mais o cacto vai gostar, porque ele é nativo realmente da região nordeste do país. É uma região com baixas chuvas, com muito sol. Então essa planta está acostumada com bastante claridade. Sim, é possível cultivar dentro de casa, em ambientes internos, até a meia sombra, mas precisa ter atenção, porque essa planta gosta e precisa de bastante luz para conseguir se desenvolver. Então ofereça um local bem iluminado, se vai ser dentro de casa, próximo a uma janela, uma porta, um local bem iluminado, uma varanda, uma área externa, porque assim a sua planta vai ficar feliz e vai poder se desenvolver de uma forma bem satisfatória. Se vai plantar ou cultivar em uma área externa, perfeito, tranquilo, a planta vai se desenvolver melhor com mais incidência de luz solar. Em relação à rega, esse às vezes é o maior problema no cultivo dessa planta e as pessoas acabam matando o cacto por excesso de água. Essa planta não gosta de muita água e de muitas regas frequentes. Por quê? Porque ela já armazena muito líquido aqui no seu interior. Então não precisa molhar com muita frequência. Esse meu cacto aqui eu quase nunca molho, gente, é basicamente uma vez por mês, então é bem esporádico mesmo, bem espaçado. Ele não gosta de muita água, mas quando eu molho com bastante água, e aí é a dica bem legal do cultivo dessa planta. Se tratando de primavera e verão, quando eu vou regar, eu faço uma rega abundante, molho com bastante água e para aproveitar a ocasião, eu já faço adubação. Então eu misturo meu adubo NPK 10-10-10 na água que eu vou regar a planta e aí eu já molho fazendo adubação que favorece o crescimento dessa planta, já que na primavera e verão o metabolismo dele está mais rápido e ele cresce de uma forma mais acelerada. No inverno, né, e no outono precisa diminuir ainda mais as regas e também não precisa fazer adubação, porque aí a planta vai ter um desenvolvimento mais reduzido, né, e menos acelerado, porque é uma época que não favorece tanto o crescimento do cacto. O solo ideal para o cultivo do seu cacto mandacaru é um solo arenoso, então um solo com bastante areia, que é parecido com o local, né, de origem dessa planta, ou um solo argiloso. O solo argiloso é aquele solo com uma terra vermelha, uma terra mais rígida e que também favorece o crescimento dessa planta, mas eu aconselho que você use um substrato, então pode ser uma terra, qualquer tipo de terra, misturada com mais ou menos 50% de areia, e isso vai ser muito bom para o crescimento em geral dessa planta. E se o seu cacto mandacaru por algum motivo apodreceu alguma parte do caule, normalmente isso vai acontecer por excesso de água, você pode cortar essa região, retira toda a parte que apodreceu da planta, e aí a sua planta mãe que você cortou, deixa essa planta, né, esse vaso em um local um pouco mais sombreado por uma semana, para que a planta consiga cicatrizar. E uma boa dica para ajudar na cicatrização desse cacto é você colocar canela em pó na parte de cima, e isso ajuda, né, a planta a cicatrizar e permanecer saudável. Se sobrou alguma parte da ponteira da planta, alguma parte do caule
de cima, você também pode tentar gerar novas mudas, né? Mas precisa tirar toda a parte que apodreceu. E aí você deixa apenas a parte saudável, coloque um substrato bem solto, bem poroso, de preferência misturado com um pouco de areia, e aí você tenta, né, enraizar. Esse cacto mandacaru, ele enraiza com facilidade, então essa é uma forma, né, bem tranquila, inclusive é uma forma de gerar novas mudas nessa planta. Eu espero então que você tenha gostado das minhas dicas para o cultivo do cacto mandacaru. Você já tem essa planta aí na sua casa? Conta aqui pra mim nos comentários. O que você acha dos cactos? Você gosta de cuidar dessa planta? Você ainda quer ter cactos na sua coleção? Conta aqui pra mim nos comentários. Eu espero que você tenha gostado. Se tem alguma dúvida, escreva aqui pra mim que eu posso tentar te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.